Olá, meu nome é Adina Dantas, aqui do canal Diário de um Papagaio, e me mandaram um pedido bem interessante. A pessoa no comentário que eu vou ler, ela quer saber o que eu penso sobre a possibilidade de reproduzir papagaios, por exemplo, Amazonas a estiva em casa, dos filhos desse pet dele. O que eu acho? Se deveriam, se isso deveria ser normatizado. Então, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Bem, eu vou ler a mensagem. Bom dia. Interessante seus vídeos. Fala um pouco da preservação de psitacídeos em ambiente doméstico que apenas criadores comerciais podem reproduzir, e o que você acha de alguém adquirir um casal de papagaio Amazona estiva de criadouro comercial, com nota fiscal, anilha, tudo certinho, dessa pessoa não poder reproduzir, considerando, condenando, aliás, a esse casal a nunca reproduzir, nunca ter filhote, né? Já que existe interesse em preservar a espécie por parte dos órgãos competentes. Por que não incentivar o criador amador a procriar, desde que ele tenha nota fiscal, tudo certinho, ajudando a preservar as espécies e anilhando com a fiscalização do IBAMA? Bem, eu acho que o que eu vou deixar aqui mais para vocês é mais a título de reflexão, de vocês pensarem nesse assunto. Nada é tão simples como a gente quer, nenhuma solução pode ser simplista desse jeito, e a gente não pode olhar as coisas só por uma ótica, sabe? A gente tem que analisar também as consequências daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, até onde vai as consequências de simplesmente você ser não. Mas se eu ao começar a autorizar as pessoas em casa a serem criadores amadores, como acontece com passareiformes, né? Vai preservar a espécie. O pensamento assim, se a gente olhar dessa maneira assim, que essa matriz vai ser comprada legalizada, vai ter anilha e a pessoa vai ter autorização de criar e reproduzir esses filhotes e vai emitir sua própria nota fiscal e tudo, é como se eu abrisse para todo mundo ser criadouro. Então, eu acho que eu vou muito mais deixar pontos de reflexão para vocês pensarem do que qualquer outra coisa. Aí eu queria que vocês pensassem, a gente quer sim preservar, né? A gente quer preservar a espécie, claro, a gente não quer que elas entrem em extinção, mas a que preço? Vale tudo para isso? Vale sacrificar a saúde psicológica, a saúde física? Porque a gente sabe que é difícil ter controle sobre todas as pessoas. A gente sabe que tem bons criadouros, do mesmo jeito que acontece com outras raças, né? Com cachorro, com gato, né? Com essas outras espécies, de ter excelentes criadouros. Mas você não consegue controlar todo mundo e tem pessoas que fazem errado, agem errado, e a gente já tem um problema muito sério com o próprio criador normal, com a pessoa que compra como pet, né? Que muitas vezes não tem condição de criar, não sabe manejar e não tem ou não quer ou não dá porque não quer ou porque não pode uma condição de vida, de qualidade de vida. E a gente vê assim cada vez mais sofrimento dos animais em situação de pet, em condições totalmente cruéis, muitas vezes inadequadas, né? Em sofrimento, em gaiola inadequada, com tédio, com depressão, apresentando todo tipo de distúrbio físico e psicológico. Então tem um preço para isso, essa reprodução. A outra questão é que a gente tem que pensar na hora que a gente, se fosse normatizar uma coisa dessa, né?
Eu vou usar minha cidade como exemplo. Os papagaios não são da fauna local daqui. Então, na hora que eu libero ele como uma calopsita para as pessoas reproduzirem, e a gente não consegue impedir que exista fuga, né? Essa população que começa a nascer desse monte de criadouro queria abrir, né? De criador amador, eles podem fugir e começar a ficar na nossa fauna. Isso acabar acontecendo um desequilíbrio na fauna, enfim, dá problema na fauna, né? Uma espécie que não é da fauna solta na fauna. E é impossível você controlar a fuga. Então, na hora que a gente está pensando em liberar para a criação, mesmo que tenha nota fiscal e documento, a gente tem que pensar nas consequências dessa liberação. Não é simplesmente essas espécies são liberadas para pet. Não é simplesmente uma coisa assim burocrática, é estudado tudo, todas as nuances, tanto das necessidades do local dela, de como é, de onde vem, e tudo assim pensando na preservação daquela espécie, na preservação da fauna, da flora local, daquele bioma ali todo, né, como um todo, né, para evitar um descontrole ambiental também, né? Porque às vezes a coisa se dá tão bem que ela acaba criando uma superpopulação naquele local e matando a fauna que seria daquela região. Tem as questões sanitárias também, que envolve isso, né? Porque você precisa manter, não é simplesmente você porque poder emitir uma nota fiscal, qualquer pessoa vai na prefeitura e emite uma nota fiscal avulsa, né? Vai na Secretaria de Tributação. Não é só essa questão de você ter esse tipo de controle, mas é de saber que a pessoa tem estrutura inclusive sanitária, estrutura de ter um local adequado, como é exigido, nem todo mundo vai ter isso, de ter uma cozinha, de ter uma maternidade para essa procriação. As pessoas elas acham que é simplesmente deixar ele botar ovo e reproduzir, mas precisa um controle sanitário. A gente já tem problema de doença na fauna local, na fauna livre, trazida por espécies que foram introduzidas no Brasil. Então, é um problema muito sério que a maioria das pessoas não tem noção desse tipo de problema, sabe? A questão sanitária ela é extremamente importante. E como controlar isso, né? Já é difícil você fiscalizar os criadouros existentes. Você imagine se abrir para um monte de gente poder reproduzir. O órgão tem condições, o órgão tem estrutura de fazer essa fiscalização? A questão da exploração comercial, né? Tem pessoas de boa índole, tem pessoas que têm esse cuidado, que preservam suas matrizes, mas me preocupa essa questão da exploração de matrizes, porque a gente não tem que tomar decisões pensando só nos bons, e sim em tudo que pode acontecer. Então a gente já vê isso na calopsita que é liberada, a gente já vê isso no periquito australiano, pessoas que levam sua ave à morte, sabe, à exaustão, a doenças devido a ela reproduzir sem parar para dar lucro a essa pessoa, sabe? E aí tem aquela superpopulação de calopsita, aí você vai nas lojas, tem gaiolas abarrotadas, a gente vê isso também em casas de pessoas que reproduzem calopsita, sabe? As bichinhas viram praticamente um experimento, tem automedicação, tem muitos problemas que vêm daí. Então, a exploração de matrizes me incomoda muito, a questão sanitária me incomoda muito e é difícil para um órgão conseguir fiscalizar isso tudo, sabe? Se fosse liberado. Então, assim, isso tem que ser muito estudado. Eu acho aqui, já que você pede uma opinião minha, que isso até poderia
acontecer se a gente pensar pelo título de preservação, apesar de que a gente já tem parques, já tem zoológicos e são locais que trabalham com a ciência, são locais que trabalham com o melhoramento genético, e tem toda essa questão sanitária controlada, né? Tem todos os criadores científicos, etc., que já atuam na preservação, né? Os mantenedores que atuam na preservação da espécie. Praticamente é um banco genético e, por exemplo, o Parque das Aves faz reprodução também, assim como outros locais. Então, não seria por isso, sabe? E outro ponto aí muito importante também é que a gente tem que pensar na preservação da espécie em vida livre. Esse é o principal, sabe? No momento que a gente trabalha, que se trabalha a ciência na questão de preservar, de reproduzir, mas é o tempo todo também pensando na reintrodução e reativação daquele local, daquele bioma e daquela espécie em vida livre. Não é para a gente ter várias casas, não é ter por ter, não é manter uma espécie por manter e ela não consiga ter a qualidade de vida que ela precisa, né? É bom sim não deixar se extinguir, mas melhor ainda a gente poder ver que elas ainda existem na natureza e que tem esse local preservado. Então eu até poderia concordar com você em dizer: ah, tá, vamos liberar para algumas pessoas poderem reproduzir em casa, né? Eu acho que antes disso, sabe, a gente precisa enrijecer muito quem pode criar em casa. E aqui eu sei que vai dar polêmica. E eu queria que vocês não me entendessem errado. Porque de cara assim, a pessoa já entende errado e já acha que eu quero elitizar a coisa. Eu não quero elitizar a coisa. Eu penso que a pessoa deveria, a lei, né, deveria ser uma lei que ela exigisse que para você ter uma ave em casa, você fizesse um curso preparatório antes de comprar a ave, igual uma carteira de motorista, sabe? Igualzinho uma carteira de motorista. Antes de você conseguir dirigir o carro, nesse caso, antes de você ter a ave, você faria esse curso. É bom que ainda dá tempo da pessoa desistir durante o curso, né? Vamos voltar que eles me interromperam. Bem, eu acho que deveria ter esse curso para a pessoa aprender tudo, aprender como cuidar, aprender sobre comportamento, aprender a reconhecer as doenças, aprender como alimentar, todos os etc que envolvem uma ave. Isso ser um curso obrigatório. E seria bom porque isso daria mais emprego para biólogos, né, para zootecnistas, para veterinários, fazer mais trabalhos ensinando essas coisas. Bem, feito o curso e ele recebendo aprovação dizendo que ele está apto a ser um tutor, haveria por parte do órgão uma fiscalização. Antes disso, ele receberia a lista de coisas que são necessárias para ele ter, da estrutura, de tudo, para ele ter uma ave, né? E ele receberia essa fiscalização para saber se ele tem estrutura, se ele tem condições de ter essa ave. Para daí ele receber essa licença, que esse número de licença seria encaminhado para o criadouro, e o criadouro gente, eu vou arrumar um monte de inimigo hoje, mas enfim. E só com essa licença que o criadouro poderia vender a ave para a pessoa, sabe? E eu tô dizendo isso por quê? Porque eu não aguento mais ver bicho sofrendo, eu não aguento mais ver essa situação, eu não aguento mais ver as pessoas desesperadas sem saber o que fazer, ou as pessoas que compraram impulso e depois desiste, e repassa, e doa a ave, e vende a ave, ou tranca, sabe? Ou tranca numa gaiola.
Tranca porque não sabe como manejar, não sabe mais o que fazer, já não sabe mais como lidar com aquela ave que está apresentando problema, mas ela está apresentando problema porque tem alguma coisa errada acontecendo, entende? Então, eu acho que não adianta só reproduzir, não adianta só atender a demanda do ser humano, porque a gente, sabe, tirando a hipocrisia do lado, sendo jogando bem aberto, sendo bem sincero, o ser humano é bem egoísta, sabe? Ele quer seu desejo atendido e muitas vezes ele quer seu desejo atendido em detrimento de qualquer coisa, sabe? Em detrimento da felicidade da ave, em detrimento do bem-estar dela, mas ele quer ter uma ave. Muitas vezes ele não tem nem condições de moradia boa para ele mesmo e quer enfiar uma ave para ficar trancada numa gaiola minúscula, simplesmente porque quer ter um. Então é uma coisa que a gente precisa repensar. Não é elitizar, não. De maneira nenhuma, eu não estou atrelando isso à condição social de ninguém. Porque você vai encontrar pessoas que têm condições sociais, mas não prioriza o bicho e não valoriza. Eu já vi gente que mora em casas belíssimas, que tem uma excelente condição social, mas, por exemplo, o seu cachorrinho dorme no frio lá fora, com um paninho e uma caminha, porque a pessoa não quer ele dentro de casa. Aí eu pergunto, para que é um cachorro de colo? É cachorro pequeno, cachorro de colo. Para que você quer um cachorro de colo? Um cachorro de madame, um cachorro de espécie que tem que ficar dentro de casa. Se você não gosta de cachorro dentro de casa, entende? Mas ele quer ter. Ele quer ter a parte boa, mas não quer ter o trabalho. E com a ave é a mesma coisa. Aí você vai encontrar pessoas com menos condições sociais que dão o melhor lugar dela para casa para aquele pet. Que cuida melhor do que quem tem condições. Que junta... Eu já conheci pessoas aqui no canal que separam o dinheiro, faz uma poupança para quando precisa ter algum problema de saúde, alguma coisa, ter o dinheiro para pagar. É uma questão de prioridade, sabe? De prioridade. Então, quando eu tô falando dessas exigências, eu sei que, e eu já escutei isso antes, que a pessoa de primeiro momento vai querer dizer que eu quero elitizar, ou que só quem tem dinheiro deve comprar. Não, é quem está disposto a dar essas condições. Para quem está disposto, porque não é fácil, e tem custo e tem muito trabalho, e as pessoas não têm dimensão disso. Elas só conseguem enxergar o que ela vê na internet, a gente fazendo foto e brincando e cantando, e o animal fofinho, e olha que coisa linda. Aí ela acha que bota ele na gaiola quando ela está ocupada, quando ela vai sair, quando ela quer ir para festa, quando ela quer ir para sair de férias, e bota ele lá na gaiola, ele vai estar feliz, com água e ração. Aí quando ela se depara com um animal extremamente inteligente, que quer atenção, que quer brincar, que fica entediado, que começa a ter problema comportamental, igual um adolescente birrento, que ele quebra tudo, que ele começa a gritar sem parar, que ele tem crise de ciúme, e que você vai ter que gastar para ajeitar a situação, quando você não sabe resolver sozinho, muito dinheiro com um especialista em comportamento animal, como você teria que gastar com um filho seu no psicólogo. Mas quando você compra esse pet, você não imagina que vai ter esse gasto todo. Você não imagina isso. Você imagina que seu custo vai ser o pacote de ração, uma sementinha ali e o trabalho de dar aquela limpeza, e não é só isso. Então, assim, preservar é super importante, mas a que preço a gente tem que preservar isso também é super importante pensar. Tem que ser uma coisa muito estudada. Eu não incentivo as pessoas a comprarem quando as pessoas vêm me perguntar. Eu sempre exponho os problemas para que a pessoa, não é para que a pessoa desestimule, não, né?
Eu não estimulo, mas também eu fico dizendo a realidade. Para que se ela realmente quiser aquilo, ela não venha daqui a 5 anos desistir. E tem gente que é menos, já vi gente que com 3 meses, 2, já vi gente que desistiu com 15 dias, revendeu o bicho quando apareceu a primeira doença, vendeu. Entende? Então, a gente tem que preservar sim, mas a preservação do bicho, ela não tem que atender só uma necessidade da gente que acharia legal poder comercializar e reproduzir esse bicho em casa. Mas a gente tem que pensar em todas as consequências do que seria liberar para as pessoas reproduzirem, né? Sofrimento de matriz, superpopulação, aumento das doenças, né? Muitas vezes a pessoa reproduzindo sem ter condições, sem dar uma alimentação correta. A disseminação de doença aí é grande. Já vi gente que tem problema de doença no criatório, não para de vender, continua vendendo, espalhando as doenças. Enfim, o problema é muito maior do que a gente tem ideia, sabe? Então, por enquanto, eu acho que para a pessoa reproduzir tem que ser do jeito que tá mesmo. E se a lei tiver que mudar, que ela mude, mas ela mude aumentando o rigor e aumentando o rigor também para quem vai comprar essa ave, sabe? Principalmente isso. Mesmo que ela chegar esse dia dela liberar, que ela aumente o rigor para quem vai comprar, tá bom? É isso que eu penso. E vocês reflitam aí e cheguem à conclusão de vocês.